Então, pessoal, na última aula a gente estava falando sobre práticas de animação, né? Aí hoje a gente vai continuar. Na 3, né, que eu falei para vocês, que agora o terceiro modelo é o padrão, como eu tinha falado, do produtor-consumidor, né? A ideia é que é aquela mesma que a gente é parecido com o primeiro padrão que a gente tinha visto, que o tempo de exibição de um quadro ele é usado para gerar o próximo, né? Tipo, o tempo de exibição, quer dizer, a princípio é o tempo de, deixa eu ligar aqui o magnifier, né? Fiz as modificações em relação ao trimestre passado, mas, enfim. Tem Acotempo, né, que vai acumular o tempo, vai ser um acumulador de tempo que vai receber o ΔT, né? E o self, lá no nosso construtor, tem um Acotempo que vai ser o ΔT, que vai ser consumido de acordo com cada execução do, do nosso rasterizador, né, do nosso renderizador. E ele vai ser para acumular os ΔTs, né, que levaram o frame anterior, né? No princípio é só o tempo de construção da classe, mas aí depois vai ser o tempo que levou para a gente produzir o primeiro frame, vai ser jogado no acumulador para produzir o segundo tempo. É o tempo que for gerado no segundo frame vai ser usado para o terceiro, o tempo do quarto vai ser usado para o quinto, e assim sucessivamente, né? Mas a diferença que a gente vai ter aqui é que a gente vai usar um passo fixo, né? Por isso que é o produtor-consumidor. O produtor é justamente esse tempo que demora para produzir um frame, né? E o consumidor vai ser consumir isso num passo fixo, quer dizer que vai ser sempre múltiplos, né? A gente sempre vai consumir múltiplos de um ΔT. Como a gente sempre consome múltiplos de um ΔT, isso melhora bastante a nossa precisão, né? A nossa capacidade de resolução de problemas. Tanto é que, por exemplo, na hora de fazer teste de colisão, ó, eu nem preciso mais fazer aquilo que eu tinha explicado para vocês na aula passada, ó, de inverter, certo? Porque como eu estou sempre consumindo um ΔT fixo, eu usei o ΔT de tal que fiz o cálculo, né? Para que esse ΔT fosse exatamente de um pixel, né? Certo? Então a gente nunca ultrapassa, sai para fora da borda. Certo? Então tudo que você tem que fazer é quando chegar na borda inverter a velocidade, seja na direção X, Y ou Z. Certo? Não precisa fazer aquele, quando passar, volta, né? Que nem a gente estava fazendo antes. Porque eu estou usando o produtor consumidor, né? Então aqui eu crio uma variável para o tempo é zero, que vai receber os ΔTs, o init, o tempo inicial na hora da construção da classe, e tem um self tempo cor que eu vou usar para pintar, para fazer uma animaçãozinha lá no frame, no que é fragment shader, né? Certo? E uma animaçãozinha lá com a cor para ele ficar mudando de cor, né? O quadradinho, ficar alternando as cores, né? É o mesmo quadradinho de antes, é o mesmo ponto saltitante, só que agora ele está mudando as cores gradualmente, né? E aí, para fazer isso, o que eu fiz, né? No fragment, para mudar as cores, lá no fragment, a gente falar do produtor consumidor, né? Eu tenho uma variável tempo, que vai ser justamente aquele cor tempo que eu iniciei lá no construtor, tá? Aqui, ó, tem o self tempo cor, que vai ser passado para ele a cada iteração. Aí eu tenho 6 cores, tá? 6 cores. Eu pego o tempo que eu fui recebido e faço mod de 6, que aí vai dar 0, 1, 2, 3, 4, 5, né? E aí o que eu faço? Eu pego esse fract e retorna a porção fracional do número, quer dizer que se for 3,4, retorna 0,4. Aí como eu quero transformar isso num peso, né, de alfa, eu faço 1 menos fract do tempo, tá? E você vai virar o quê? Um alfa e um menos alfa, que vai ser usado para combinar a cor atual
com a cor seguinte, tá? Essa cor atual é tirada daqui, né, do mod de 6. Quer dizer que o tempo vai ser sempre incremental, tá? Ele pode estar em 3,6, pode estar em 7,8, né? 9,5. Ele faz no mod 6, 9,5, vai dar o quê? Vai dar 9 por 6, né? Dá 6, 3,5, certo? Aí 3,5. Esse aqui com int vai dar 3, né? Fazendo int pega só a parte inteira. Aí vai pegar a cor na posição 3 e 4, tá? Aí 3,5, né? 1 menos, aí foi 0,4, né? Para ficar então 3,4. Que aí menos 0,4 dá 0,6, aí 0,6 dá cor 3, mais 1 menos 0,6, 0,4, dá cor 4, né? Certo? Ele faz uma combinação, interpolação de cores, né? Para produzir aquele degradezinho de acordo com o tempo. Só que eu fiz o tempo diferente, né? Do tempo que é usado para fazer a animação do quadradinho, das cores, é diferente do tempo que eu uso no modelo produtor-consumidor. Só para vocês verem o tipo de coisa que dá para fazer, né? Estou fazendo na prática duas animações aí, né? Uma mostrando o quadrado e a outra alterando a cor dele gradualmente conforme o tempo passa. E o tempo não está sendo medido igual, né? Nas duas animações. Pode fazer isso, não tem problema nenhum. Enfim, aqui na questão de velocidade é a mesma coisa, que vocês já sabem. A gente já discutiu, sorteio um vetor aleatório, divide pelo módulo. Aqui vai ser a posição destinal do quadrado. Aí aqui é só os VBOs e EBOs para desenhar o quadrado. Aqui é o que eu falei que pega a posição lá do tempo, né? No shader, que está lá no fragment shader para as cores. Aqui o teste de colisão é quase a mesma coisa, só que não precisa desses testes, ó, que tinha antes, né? Para inverter os vértices. Só precisa inverter a cor quando chega no limite. Quando chega em 1, quando chega em menos 1, já inverte, né? O que tem mais aqui? Aqui tem o self-core que eu estou usando para atualizar. Ó. Eu pauso parte de 0,01 a cada frame para atualizar lá ó, a interpolação das cores, né? Self-update só para redesenhar o quadro. Não sei se eu falei isso, né? Mas tem que chamar o self-update explicitamente, né? Para poder atualizar o quadro. Né? Na primeira animação também fiz isso, né? Deixa eu chegar a falar. Na primeira animação. Na segunda animação, quem chama... Porque na segunda animação tem um temporizador que chama, né? Regularmente. Então não precisa fazer isso. Mas acho que na primeira animação... Né? Ao final da primeira animação, você tem aqui, ó. Esqueci de falar isso, você tem que chamar o self-update, tá? Que é o self-update, ele vai chamar o PaintGL de novo, tá? Quando você for fazer a animação lá pelo aquele modelo produtor-consumidor ou do ΔT variado, você tem que chamar o self-update no final para ele poder chamar de novo o PaintGL. Por que eu chamo self-update? Porque eu leio na documentação que não é indicado você chamar o PaintGL diretamente, tá? Se você quer fazer um refresh, o que ele recomenda é a documentação do QT, né? QT desse módulo aqui, né? Do que o PGL Widget, ele recomenda que se chame de self-update, toda vez que você quer dar um refresh, né? No seu frame buffer. É por isso que eu chamo ele aqui explicitamente. E aí, voltando aqui para o 3, como é que é o padrão produtor-consumidor, tá? É parecido com o que a gente tinha antes, ó. No início do PaintGL tem um fim que captura o tempo, aí o self-acutempo vai ser justamente um acumulador, né? Mais o ΔT atual, tá? Vai estar sempre somando o ΔT atual. Atualiza o ini, só que agora isso aqui é tudo feito dentro de um while, tá vendo? Enquanto o acutempo for maior do que zero, né? Certo? O que eu faço? Eu atualizo os vértices para um self-tempo fixo, que eu acho que eu coloquei bem aqui, ó. Eu fiz o cálculo
qual é o tempo para percorrer exatamente um pixel na janela 600 por 600, que eu acho que é a que eu estou usando aqui, não é? É na minha janela 600 por 600. Aí eu fiz o cálculo, quanto é que uma unidade, né? Uma unidade da janela do espaço NDC percorre nos pixels, né? Como é que a gente faz isso? Se você faz 1 menos 1, né? Deixa eu ver. 1 menos menos 1 dá 2, aí 600 dividido por 2 dá 300, né? Aí 1 dividido por 300, se não me engano foi isso que eu fiz, né? Dá 0,003, tá? Porque o espaço NDC vai de menos 1 a 1, e a gente está mapeando esse espaço menos 1 a 1 para 0 a 600, né? Então é como se você estivesse dividindo em menos 300 a 300, tá? Por isso que divide 1 por 300, tá? 0,03, né? Tá? Que seria quanto uma unidade no espaço NDC equivale, o que seria equivalente a um pixel, né? Aproximadamente, né? 0,03, aproximadamente um pixel, né? Não é exato, não. Porque quando você tem né? Se eu estou cortando, fazendo corte aqui, né? De 0,003, esse 3 aqui vizinho, né? Como é menor do que meio, não aumenta, né? Então fica 0,3, né? Aí eu uso isso aqui como passo fixo para consumir qualquer DataT, tá? Então, como vai ser sempre múltiplos daquele 0,003, se você quiser usar, se você quiser usar a conta exata, tá? De 1 dividido por 300, fica à vontade. Mas se lembra que pontos flutuantes tem erro, né? Você pode estar inserindo um erro aí considerável. Que com o tempo, né? Como vai ficar acumulando. Mas, enfim, aí você multiplica pelo tempo e progride o vértice, certo? Isso aqui vou atualizar, ou seja, a cada pixel, 1 pixel por segundo, né? Eu estou atualizando até consumir todo o tempo, certo? Só que o ΔT não necessariamente é um múltiplo do self-tempo, né? Então, o que vai acontecer? Enquanto for positivo, pode ser que o último passo só tenha 0,00001, né? Que seja maior do que zero aqui em acu tempo. Então, ele vai consumir mais do que ele tem, né? Então, vai ficar negativo, né? Certo? Vou consumir mais tempo do que tem e vou avançar um pouquinho a mais a animação, né? Do que o necessário. Só que aí na próxima, por que isso não gera erro? Porque na próxima iteração do PaintGL, esse self tempo aqui não vai ser mais zero, né? Ele vai ser negativo e vai ser somado com o ΔT atual. Se o ΔT atual for zero, ele nem vai executar, não vai atualizar, ele nem atualiza, né? Não vai fazer nada, né? Ele vai pular esse while e vai passar já para o próximo frame. E se precisar, né? Ou seja, quer dizer, ele vai desenhar, mas ele vai repetir o mesmo frame, né? Se for zero, ele vai repetir o mesmo frame, mas ele não vai atualizar. Só quando tiver um ΔT maior do que que faça o alvo tempo ficar de novo positivo, é que ele vai entrar de novo no while para atualizar a posição do objeto, tá? Ou seja, isso garante que nossa animação está sempre sendo executada em tempo real e num passo fixo, tá? Veja que esse while aqui, ele se termina, deixa eu ver onde é que ele termina, né? Isso aqui é Python, né? Ele termina logo após o teste de colisão, tá vendo? Tá? Então ele vai atualizando a posição do vértice, atualizando a posição do vértice, enquanto tiver o setup por tempo maior do que zero, né? Se o tempo tempo for negativo ou for igual a zero, ele não vai atualizar a posição dos vértices, né? E aí, no caso, ele desenha, né? Seja o que for. Se não tiver atualizado, ele vai desenhar o mesmo frame que o anterior, né? Ou se precisar, se tiver tido um ato tempo maior do que zero, ele vai atualizar e vai desenhar aqui o próximo frame, né? Tá? Então, isso aqui garante que vai ser que a gente vai estar sempre tentando no real time, ou a gente está no real time, ou a gente está um pouquinho na frente da animação, certo? Que é o ideal, né? Então, isso garante que tem uma sincronia, né? Mais ou menos uma sincronia entre os dois
os dois, três computadores, e que a gente está sempre andando num passo fixo, né? E se andando em passo fixo é bom porque é aquela história, né? Se eu tivesse uma barreira, se estivesse usando o primeiro modelo sem usar um produtor consumidor, também que não fica exatamente sincronizado, né? Desse jeito, mas ainda assim, se você tiver vai ter aquele problema, né? Que eu falei, se tiver uma barreira aqui, eu tiver um boneco que devido à velocidade ele está num ΔT aqui, no outro ΔT ele está aqui, ele pode passar direto, tá? Sem por essa barreira. Isso que eu falei para você em jogos, se o cara vier correndo, em alguns jogos, se você correr, você consegue passar por uma parede, né? Em esses jogos o pessoal resolve colocando uma parede mais grossa, né? Mas enfim, com espessura, né? Para evitar isso. Mas aí você pode fazer um cálculo pelo ΔT, né? Colocar que o ΔT seja de 1 pixel por frame, ou 1 pixel por iteração, né? Do consumidor, ou um plano de voxels por iteração, de forma que simplifique os testes de interseção, de colisão, né? O teste de colisão ficou bem mais simples nesse caso, em geral dá para deixar o teste de colisão bem mais simples se você fizer esse cálculo para ser de 1 pixel por iteração, ou então de 1 voxel por iteração. E não apenas isso, mas qual é a outra vantagem? É que você testa sempre você mesmo que você não exiba todos os frames, você está sempre testando a todo momento o que está acontecendo, né, na sua animação. Isso evita erros, né, tá? Que podem não ter sido calculados se o ΔT for muito grande, né? Como pode acontecer às vezes no primeiro caso, se o ΔT for muito grande. Não apenas erros de teste de colisão, tem outros erros também, que eu não estou lembrando nada de cabeça, tá? Mas pode causar erros de rotação, né, também. E outras transformações geométricas, né, do seu modelo, devido a estar pulando, né, uma etapa. Isso é o modelo produtor-consumidor, tá? Não é muito complexo, não. É só ter um while, né? Você gera o ΔT, é o mesmo ΔT de antes, só que em vez de só jogar em cima do tempo, você joga em cima do arco-tempo, que ele vai ser consumido no passo fixo, né? O self-tempo. Tá? Toda vez o arco-tempo é reduzido do self-tempo, né? Você reduz, sei lá, você quer 0,1, você reduz, você aumenta os vértices em 0,1 e depois consome o 0,1 do arco-tempo, né? Faz isso sucessivamente até o arco-tempo ser zero, que é muito difícil, ou o mais comum vai ser negativo. Quando ser negativo, você vai para outra iteração, soma com ΔT, se a soma do ΔT fizer o arco-tempo ficar positivo, você atualiza as posições dos vértices. Se ainda não for positivo, você só repete o último frame e faz isso sucessivamente, tá? Esse aqui é um dos modelos que é usado em animação, né? Que já evita alguns problemas, né? Tanto de interpolação das animações na hora de fazer twin, como também na hora de teste de colisão. E o último caso que eu ia mostrar para vocês é esse aqui que gera figura, né? Esse aqui está bem simplesinho, não fiz nada de diferente nele. A cada vez, deixa eu ver, na hora da inicialização, eu digo só quantos quadros eu quero salvar, né? Esse aqui eu acho que é só para dizer que eu tenho um contador, eu vou gerar as figuras, tá? Então lá no construtor eu coloco só quem vai ser o meu primeiro índice né, das figuras, para salvar quem é o quadro atual, né? Que eu estou gerando. É uma variável que me diz quem é o quadro atual que eu estou gerando e uma variável que me diz quantos quadros eu vou salvar, tá? Aí eu estou colocando para salvar na pasta. Deixa eu colocar aqui a US. CG frames. Deixa eu deletar isso. Certo? Eu estou colocando para salvar aqui, ó, na pasta C, Users After Documents CG Frames, né? Vai ter aqui frame A4, que é a animação 4, tá?
E aqui vai pegar justamente lá o self quadro, converter para str e concatenar com esses textos, tá? Para salvar em PNG lá, certo? Eu criei essa funçãozinha. Essa funçãozinha aqui vai ser chamada depois de cada desenho, tá? Ela que é a ponto-chave, né? E ela chama o update, né, no final dela, de novo. O que que eu faço, ó? Eu dou um bind no frame buffer atual, no frame buffer default, certo? Checo o status do frame buffer atual, né? Vejo se ele já se completou, né? Se não for, fique no while, né? Esperando até que ele tenha acabado de desenhar o frame buffer atual, né? Isso aqui dificilmente vai acontecer, né? Porque a gente está só desenhando um quadradinho na tela, tá? Mas para outras animações que você faça mais complexas, é bom ter esse while, né? Ser desenhado antes de você salvar, né? Senão você vai salvar o quadro com aqueles problemas de tearing, ou com o quadro incompleto, né? Com o quadro incompleto. Ou você vai salvar o quadro incompleto, ou então dois quadros, o quadro atual e o quadro anterior, né? Com aquele efeito de rasgar, né? A tela. Para evitar isso, a gente espera que o GL retorne esse GL, frame buffer complete, que é um status do OpenGL que diz que ele acabou de desenhar. Aí assim que ele acabar de desenhar, né? E se ele não acabou de desenhar, eu peço para ele dormir mais de 17 milissegundos, tá? Que é o tempo de, teoricamente, 60, aquela história de 60 passos por segundo, né? Eu espero 17 milissegundos, né? Se não deu para terminar ainda o quadro de 17 milissegundos, espero mais 17, mais 17, mais 17. Podia ser qualquer passo, tá? Eu fixei em 17 milissegundos, se você quiser alterar. Mas, enfim, eu fixei em 17, e enquanto ele não terminar, ele fica sempre esperando mais 17 milissegundos, tá? Aí, terminando, eu vejo se o self quadro é menor que o quadro máximo que eu quero salvar, né? Porque eu não quero salvar quadros indefinidamente, porque também pode sobrecarregar meu computador, né? Eu coloquei só 60 quadros, mas pode colocar mais, tá? Vou colocar 5 segundos de animação, né? 300. 60 quadros por segundo, ou se for 30 quadros por segundo, dá 10 segundos, né, de animação. Aí eu uso essa função, GL Pixel Store, GL Pack Align 1, tá? Só como é que eu as mandei na memória. Dou um GL Read Pixels 0 por 0, que é a dimensão da minha janela, né? No formato GL RGB, Unsigned Byte. Aí agora eu uso aquele módulo lá do Pillow, né? Ó, From Pillow Import Image, né? Que eu já mostrei para vocês. Aquele módulo do Pillow lá de imagem, que é um módulo do Python. Que aí ele pega esses dados aqui em data, converte para bytes, né? E a partir disso gera usando a imagem from bytes, vai converter esses bytes que ele vai receber de forma, se não me engano, é sequencial na matriz, tá? Manda os dados. Esse GLM-Python Alignment, ele te dá os dados um atrás do outro, tá? RGB, as coordenadas RGB, uma em sequência da outra. Aí ele converte isso para bytes e o image from bytes vai converter isso para matriz 600 por 600, né? Para poder salvar a imagem. Depois é só dar uma imagem.save, né? Vai salvar um frame A4 com ponto quadro atual e dou incrementado para salvar o próximo quadro, né? Ainda dou um time sleep de novo, né? Para pegar teoricamente 60 quadros por segundo. Isso dá um self update, né? Na hora de inicializar, eu acho que é a mesma coisa de sempre. Eu estou usando aqui o intervalo 0017 para pegar tipo, 60 quadros por segundo, né? Teoricamente. Sorteio velocidade, isso aqui não muda muito, é a mesma coisa de sempre. Não tem nada diferente no Vertex Shader nem no Fragment Shader. Aí na hora de atualizar as vértices é só self-test mais velocidade. É o teste de colisão, né? Tem que fazer aquele processo mais complexo, que eu não estou usando, né? Produtor consumidor. É lógico que você pode você pode misturar, tá? Você pode misturar o produtor consumidor com esse daqui de gerar frames, né? Você pode fazer qualquer combinação dessas 4 técnicas que a gente está vendo, tá? Aí eu desenho, normal, e no final, né, ó, eu chamo lá a função self-grava, tá?
Parece muito com o primeiro, é muito parecido com o primeiro, né? Só que eu estou usando um passo fixo de tempo, né? Para minha velocidade aqui, em vez de só parece com o primeiro caso, só que eu estou usando um passo fixo de tempo, sempre a 17 milissegundos, e eu sempre salvo, né? A cada 17 milissegundos eu salvo o pente GL e gravo aquele frame correspondente, né? A função self grava, que é esse método aqui que eu criei, né? Ó, esse método aqui que só tem para gerar a imagem, salvar o frame buff. O que a gente está fazendo na prática é pegando o frame buff atual e salvando no formato de imagem, né? Aí se eu executar agora, né? Não tem nada aqui. Pronto, tá salvando. Pronto, já pegou os 300 quadros, tá? E aí você pode, né? Aqui depois do jeito passando aqui os frames um por um, né? Mas aí se você quiser, se você tiver o GIMP, né? A animação tá acontecendo aqui, tá? Só que ele só parou de gravar, né? A animação. Só que agora eu posso pegar esses quadros, abrir o GIMP, lá. Aí, Open as layers, tá? Eu já abri Open abriu a imagem, né? Você pode clicar essa opção Open as layers. Aí você vai em Rafael, no meu caso é Rafael, onde é que você salvou as imagens, né? Documentos. Documentos. US, CG, frames, seleciona todo mundo, Open, ele vai abrir as 300 imagens, né, cada uma como um layer, né, e aí você pode salvar, uma vez que ele tenha terminado, que vai demorar um pouquinho, né, você pode salvar como um GIF, né, ele vai criar um GIF animado baseado nessa nossa animação que a gente está fazendo das janelinhas, tá? Você também pode pegar esses frames e abrir no Blender, né? O Blender também faz isso. E criar um AVI, um MPEG, tá? Adicionar som, se você quiser, né? Seria a produção pelo Blender, né? Também dá para fazer a mesma coisa. Aqui é o jeito mais simples, né? Você usando o GIMP para fazer um GIF animado, né? Se o Blender abrir, enquanto ele vai fazendo isso, tá falando ontem, né? Daquela animação que eu fiz, né? No final de semana. Uma animação simples feita só no Fragment Shader, né? Que eu mostrei para você na aula passada. Era o que, que eu faço, né? Eu pego a coordenada, eu estou usando a função cosseno, ó, aplico na coordenada x. Aqui, na verdade, eu estou desenhando um quadrado, né? Se não me engano, é isso. Tem um quadrado aqui, ou são dois triângulos que eu estou desenhando? São dois triângulos que eu desenho, né? Preenchendo o espaço ortogonal de -1 a 1 em x e y. Isso vai gerar todos os pixels da tela, né? Aí para cada pixel da tela, eu pego glfrag cord x, glfrag y, cord y, para pegar a posição x e y dele, divido por 10, né? Que aí aqui nesse caso, como é 500 por 500, né? Dividido por 10, né? 500 por 500, aqui não sei se deu para ver, tá? Essa janela é 500 por 500.
Aqui, 500 dividido por 10 dá 50, só que aí cosseno de 50, né? Na verdade, isso aqui está em radianos, né? Então, vai o ciclo do cosseno, né? Começa de 0 e vai até 2π. Então, 50 dividido por 2π, né? 50 dividido por 2 vezes π. 2. Aliás, tem que fazer 2 vezes π aqui, né? Aí, número 6. 50 dividido por menos retrieve, 2π, né? Dá 7, tá vendo? Alguma coisa. Por isso que lá na animação, né? Que eu contei errado, né? Então, primeiro corrigido isso. Dá justamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? 8 é alguma coisa, né? Porque são justamente as animações aqui, né? Começa do 0, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Mais ou menos. São as 8 senoides, né? Que tem nas duas direções. Eu peguei o cosseno justamente porque o cosseno, quando é 0, né? O cosseno de 0 é 1, né? Tá? Vai começar justamente ali no cornerzinho, né? Então pega metade, né, da função. Aí aqui eu estou somando mais 1 e dividido por 4. Por quê? Porque é aquela para você poder converter para o espaço NDC, tá? Aí, teoricamente, era só fazer mais 1 dividir por 2, tá? Porque é x menos menos 1, dá x mais 1. Aí 1 menos menos 1, dá 2. Só que como eu vou somar essas dois caras, né? Cosseno de x mais cosseno de y, né? Então, para ficar, ainda continuar no espaço NDC, né? Eu dividi os dois por 2, né? E aí, somando, né? Vai continuar no espaço NDC, né? Essa conta. Estou somando o espaço. Isso aqui é uma coordenada do espaço NDC com outra coordenada do espaço NDC, para garantir que as duas ainda estão no espaço NDC, eu dividi por 2. Basicamente é isso. Eu consigo aqui, né? Portanto, eu somo elas, né? Tá? As duas funções. E multiplico pela fração de tempo, tá? Multiplicar pela fração de tempo é o que vai fazer com que na hora que eu der um round, né? Que o round vai arredondar sempre para 0,1, vai fazer a segmentação para 0,1, né? Menor do que meio é 0, maior ou igual a meio é 1, né? Então você está fazendo aquela segmentação, do mesmo jeito que eu fiz lá com o Perlin. Aí, usando esse fraco de tempo, eu estou fazendo essa segmentação de acordo com aquela parte fracionária do tempo. E aí a gente garante que vai estar sempre o plano subindo e descendo, tá? Isso que garante que o plano está subindo e descendo. E aí eu uso o VEC2 para repetir isso, tá? Em RG, né? Aqui eu uso, no primeiro caso, para RG. No segundo caso, eu uso para G e B também, né? E no terceiro caso, eu repito o mesmo cálculo para R e B, né? Esse Bzinho aqui, eu uso ele como uma fração do tempo, só para dar só para completar, né? Para dar como se fosse mexer na saturação, né? Mais ou menos. Tentar mexer na saturação, não é só para mudar a cor, né? Na verdade, aqui não tem nenhum efeito especial, não. A função mesmo que a gente está fazendo é esses dois caras, né? Que eles podem mudar de posição de acordo, de novo, aqui usando o modo de tempo, de novo a função modular, né? A aritmética modular, que eu pego o tempo atual, divido por 3, que é dizer que vai dar qualquer número entre 0 e 1 e 2, mas nunca chega a 3, tá? Vai ser 0,0 alguma coisa, 1,1, 1,5. Se eu estiver usando passo de meio, né? Vai ser 0, meio, 1, 1,5, 2, 2,5, 0, 0,5, 1,5, tá? E aí ele pega, se tiver no intervalo de 1, menor do que 1, né? 0, ele vai usar as cores em RG. Se tiver maior do que 1, né? Maior do que 1 e menor do que 2, vai usar o intervalo em G e B. E se for maior do que 2 e menor do que 3, né? Vai usar a terceira combinação de cores, né? Mas isso aqui é o mesmo, isso aqui é a mesma coisa, tá? Só vai mudando em quais cores vão ser afetadas, na verdade. Quais cores vão ser afetadas pela nossa função, que é cosseno mais cosseno, tá? Essencialmente isso, não tem muito mistério, não. Como eu disse, é um efeito simples. E aí, né?
Lá no Paint, ó, eu só estou desenhando os dois triângulos que eu uso para pintar os pixels. Aí estou passando lá o tempo, e o tempo é sempre nesse passo que eu uso, 0,0001. Mudar esse tempo desse ΔT aqui, vai só fazer a animação ser mais rápida ou mais lenta, tá? E aí eu chamo Self-Update. E aí eu fiz também, para vocês verem, de segunda para cá, né? Mais uma animação, a última animação, e a gente volta para conteúdo, né? Vamos ver rasterização agora, começar a ver hoje. Eu fiz um cubo no espaço NDC, que é aquele. Isso aqui é o que eu acabei de explicar, tá? Essa mudança de cores foi só que eu fiz ali o cálculo no RGB, né? Mas só que eu fico mudando a posição, tá? Do RGB para fazer essa mudança de cores de acordo com aquela função aritmética modular, né? E aí eu fiz também um cubo, ó. A gente vê o que seria, né? Um cubo no espaço em perspectiva, né? Clicando no espaço NDC, que a gente não chegou a ver, né? Espaço perspectiva. Aí eu fiz aqui, só que é um vetor aleatório, né? Deixa eu ver se pega uma posição mais interessante. Já ficou melhor, né? Tá? É o cubinho, tá? Que tá andando aí na nossa tela. Fica clicando nos três planos, X, Y, Z, tá? Isso aqui o que a gente está vendo, tem o menos um aqui na nossa cara, né? Que ele pode bater na nossa cara se ele quiser. Dá para até a gente fazer isso, só para a gente testar, né? Eu posso usar aqui um vetor. Até coloquei aqui um jeito sorteando direto da esfera, ó, se vocês quiserem, tá? Em vez de fazer aquele negócio do range, né, que eu estava fazendo antes, eu também fiz aqui sorteando os dois ângulos da esfera, aí usando aquela função paramétrica da esfera, você pega logo o vetor unitário, né, pertence à esfera unitária. Mas usando esse daqui é mais legal, né, eu prefiro esse caminho aqui, porque você consegue colocar, às vezes, colocar um vetor qualquer, né, desse jeito, aí eu posso colocar, por exemplo, 0,0-1, tá, para o vetor vir na nossa direção, velocidade vir na nossa direção. A gente pode ver, ó, o cubo vem, pá, volta, batendo aqui no plano da frente e vai no plano de trás. Plano da frente, plano de trás. Essas modificações da cores é devido ao cálculo de Lambert, tá? Que está causando esse efeito. A luz está exatamente aqui nessa posição, está olhando diretamente para o cubo. Só que aí o vetor, né? Os vetores ali dos córneas, às vezes ficam quase 90 graus. É por isso que dá essa escura, né? Quando ele chega aqui na tela, né? A posição do vértice com relação ao vetor que está apontando na direção do cubo, né? O vetor apontando em direção da luz e o vetor ali dos córneos do cubo fica quase 90 graus, tá? Não fica 90 graus porque ali os vetores dos vértices eu fiz como se fosse o vetor resultante do somatório das três faces, tá? Vai dar esse efeitozinho. Mas a gente também pode modificar para pegar no corner, ó, para ir menos um, menos um, menos um, né? Aí nesse caso aqui ele está dividindo pelo módulo, né? Para ficar unitário. Para vocês verem que ele pega, né? Ó, aqui vai pegar o canto, um, menos um, menos um, menos um, menos um. Aí vai chegar lá no outro canto, né? Tá? Esse cara aqui preto aqui de trás é o plano 001, né? Do nosso NDC. Enquanto que aqui a nossa tela é o 00-1. Certo? Eu coloquei essas linhas aqui para a gente ver a deformação, tá? Eu coloquei a cada 0,2 do espaço NDC, eu pinto com uma cor diferente, né? Então aqui é 0,2, 0,2, 0,2, 0,2, 0,2. Como é espaço de menos 1 a 1 é tamanho 2, né? Então, dando espaço 0,2 vai ter 10 segmentos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá? E a gente vê o que está acontecendo com a deformação que o cubo sofre, tá? O cubo ele tem também não à toa
O cubo ele tem 0,2 nas 3 dimensões, tá? Mas a gente pode ver que ele sofre uma deformação quando ele chega aqui, né? Fica mais comprido, né? Certo? E como é que ele está sendo deformado conforme ele anda, conforme ele está andando em direção ao fundo da tela, certo? Isso é a matriz em perspectiva. Para você saber, né, como é que é o espaço NDC em perspectiva, né? Isso aqui é exatamente a linha, tá? Que vai de -1, -1, -1, até -1, -1, 1, aí -1, 1, -1, até -1, 1, 1, 1, -1, -1, 1, -1, 1, 1, 1, e 1, 1, 1, certo? São os quatro corners, né? Do nosso espaço NDC. Só? Diga. É impressão minha ou os frames aí eles estão tipo saltando, um pequeno salto, ou é por causa da transmissão que torna isso? Está contínuo o movimento aí? Ah, tá contínuo. Sim, é porque devido à velocidade da internet, tá, essas coisas, né? Eu acho que é por causa do frame rate, né? Que é Uhum. limitado, né? Mas tá contínuo. Quando você pegar, você testa o seu computador. Mas ele não tá saltando, não. Ele tá direitinho, tá aí, tá. Assim fica melhor, né? Aleatóriozinho. E aí tudo que eu fiz, né? Foi adicionar aqui aquele mesmo teste de antes, só que agora em Z, né? Se for maior do que 1, menor do que 1, né? Isso a gente já viu. Aí tem aqui o GL Lines, né? Que eu uso para desenhar aquelas 4 linhas, né? Eu estou passando aqui o centro do cubo, mas isso aqui eu estou usando para calcular a normal. O mais interessante aqui é o cálculo da matriz perspectiva, tá? E aí, na hora do cálculo da matriz perspectiva, eu fiz coloquei aqui várias matrizes da gente, tá? Eu tenho que fazer transpose, porque desse jeito aqui que eu tô fazendo, né? Como ele é column first, né? Essa linha aqui, na verdade, está em pé, tá? Essa outra linha aqui, na verdade, quando eu tô desse jeito aqui que eu escrevi a matriz, tá? Desse jeito aqui, essa linha, na verdade, é uma coluna. Essa linha é uma coluna, essa linha é uma coluna e essa linha é uma coluna, tá? Então, para que isso fique correto, para que isso aqui realmente seja o que a gente está vendo, eu tenho que fazer a transposta, tá? Não é porque esse aqui seja... Eu podia ter colocado, já inverto aqui, mas aí seria o B, né? Que é o A e o B, e aqui é o que o Z vai para W, né? Então, para ficar consistente com o que a gente já viu, aí eu fiz vários tipos de matrizes, né? Para vocês verem aquela mesma formulazinha que a gente gerou acho que foi na aula passada, na aula retrasada, sei lá, quando a gente viu essa formulazinha, né? Por A e B, tá? Eu uso o near far. Se eu usar o near 0.1, 2.1, né? Quem vai ser o A e o B. Aí aqui embaixo eu usei o near 2 e o far -3, tá? Coloquei aqui como é que faz se você quiser o FOV para calcular quem é o y máximo y. Se você quiser usar o FOV, né, para criar, que é o ângulo de visão, né? Você só controla o x e y, na verdade, para perspectiva. O mais importante é o near e o far. E pelo que eu estava vendo, e o mais importante, na verdade, né, não é nem isso, não é nem o FOV, é você entender que na matriz em perspectiva, aqui, ó, isso aqui é para edição de movies, eu posso adicionar aqui, tá? Como imagem sequence, tá? Para poder fazer um filme. Isso aqui eu tô no Video Edition lá do Blender. Aí você pode adicionar a sequência que a gente capturou lá do OpenGL e fazer um vídeo, né? Aqui no Blender, no coisa ainda tá na 80. Ixi, travou, né? Ah, é porque o que eu... Tá escrevendo no mesmo lugar, né? Ah, tá escrevendo no mesmo lugar, mas escrevendo outras coisas, animação. Tá tudo bem. Não é os mesmos quadros.
Quer dizer? Ah, sim, vai abrir o GeoGebra. Certo? Porque a função em perspectiva, o que ela está fazendo, certo? É dividir por z, tá? Dividir por z, essa é a função, tá? Você dividir um valor por ele mesmo, certo? É o que a gente faz ali com a resolução daquele sistema, é dizer, por exemplo, que o near, se eu colocar, por exemplo, ó, que o near seja 0,1, né? E o far seja 2,1, certo? Aqui que é o mais importante na questão de perspectiva, tá? Você saber quem é o plano near e o far. Se eu colocar desse jeito, como é a função? É justamente essa divisão, né? É isso que o OpenGL faz, é chamado de Perspective Division, divisão em perspectiva, sendo que isso aqui no caso é o Z, tá? Imagina que isso aqui é o Z e ele está dividido o Z, tá? Na hora que a gente resolve o sistema linear, a gente só está resolvendo para renomear que esse 0,1 seja o menos 1 e esse cara aqui seja um 1, né? Mas veja o que acontece, ó. Se eu calcular a interseção, cadê a interseção dessa linha aqui que é o 0,1 com a minha projeção em perspectiva, né? Minha divisão em perspectiva, ele achou que ponto, ó, 0, 1, 10, tá? E agora, minha projeção em perspectiva com o plano 2.1, a qual é que ele achou? 0,48. São duas ordens de diferença, né? Entre o A e B. Mesmo você normalizando isso, chamando esse cara aqui de 1 e esse aqui de menos 1, são duas ordens de diferença de tamanho, tá? Então, quando eu uso a matriz de perspectiva usando isso, olha o que acontece. Mas você também pode controlar qualquer coisa, você pode mexer lá na velocidade, tá? Se você tiver também, depois, de algum problema quando for gerar em casa. Eita. Estou fazendo certo. Ah, eu tenho que tirar esse aqui. Olha ali. Agora, não sei se ele vai... Tem que colocar para ele vir aqui. Tem que colocar no canto fixo, senão fica, não vai dar para a gente. Deixa eu colocar no vetor fixo, né? Para a gente poder ver o que está acontecendo. Você pode colocar vetor aleatório. Que aí eu fico fazendo de um canto para o outro, tá? Fazer de novo a mesma coisa. Tipo, do menos, 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 menos 1 até o 1. Tá vendo o que acontece com o quadrado? Ó? Olha a deformação que está acontecendo. Ó. Isso aqui ainda continua sendo aquela mesma reta, tá? De 0,002. Se a gente contar aqui, tem 10 segmentos, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá vendo que o último segmento é quase um ponto, né? Mas por que isso está acontecendo? Por causa do near e do far que eu peguei, tá? Como eu peguei um near e um far muito ali na função, né? Ó, muito distante um do outro, né? Tem duas ordens de diferença entre o near e o far. Mesmo eu fazendo a normalização, fica, olha o que acontece com o nosso cubo, né? Ele se estica, né? Faz uma deformação imensa nele, tá? Então é nisso que você tem que, na hora que você for fazer as projeções em perspectiva, para evitar esse tipo de distorção, você tem que selecionar o seu near e far de forma que tenha uma pouca distância, né, entre eles, que foi o que eu fiz depois. Peguei o x igual a 1, o near igual a 1, e o far igual a 3, né? Que foi aquele primeiro caso que eu mostrei para vocês, tá? Opa, é isso não. X igual a 1, x igual a 3. Bom,
Eu faço agora a interseção entre eles. Né, ó. Vou achar o E e o F, né, ó. Eles têm quase a mesma ordem, né, ó. Diferença de 0,7 entre um outro. Então não vai acontecer uma deformação muito grande, tá? Que aí a gente recai naquele caso que eu mostrei para vocês. Foi o primeiro que eu mostrei para vocês. A curiosidade, isso aqui seria uma projeção, um fórum de 90 graus, certo? Enquanto que aquele primeiro que eu mostrei para vocês seria um fórum de 168. Opa. Aí eu tenho que só fazer um deslocamento. Eu faço uma translação, tá? Do meu espaço. Que veja o que acontece. Por isso que isso aqui é o mais importante vocês entenderem, né? Porque o nosso espaço ele não varia de menos 1 a 1, né? Só como no Perspective Division, o que acontece quando você se aproxima de zero? Ó? A imagem fica infinitamente grande, né? Certo? Quando você se aproxima de zero. Então, você quer escolher, o que as pessoas fazem na hora de fazer projeção de perspectiva é escolher um nível far ou do lado positivo ou do lado negativo, tá? Eu prefiro escolher do lado positivo, porque esse aqui é o padrão do NDC, tá? A gente está olhando no sentido positivo. Mas tem gente que inverte isso, tá? Por algum motivo misterioso aí, para mim, eu não vejo sentido. O NDC não está olhando em direção positiva crescendo, então para que você inverte, né? Enfim, aí você fazendo isso, vai ver que a matriz que o povo gera é um pouquinho diferente da minha, tá? Por causa dessa inversão que eles fazem. Né? Em vez de ter, ele vai colocar menos aqui, tá? Por causa dessa inversão. Mas esse aqui está correto, se a gente está fazendo a projeção, né? O mais interessante é na hora de você fazer a seleção, é lógico, se você colocar, você pegar esse lado, você vai ter que aplicar o menos no near e o menos no far, né? E vai ter que calcular aquele sistema usando menos no near e menos no far. Mas eu não faço assim, né? Faço desse jeito. E aí você tem essa matriz, esse aqui é o seu espaço perspectiva. Outra coisa que o pessoal gosta de mostrar é mostrando como se o espaço perspectiva fosse um tronco de pirâmide, tá? Não é bem isso também, né? A gente está vendo que não é um tronco de pirâmide. Olha como é que isso aqui é o espaço, é uma dimensão, né? Do espaço perspectiva é isso daí. Mas dá para imaginar se eu fosse fazer isso em 3D, né? Não ia ficar uma pirâmide, certo? Ia ficar, sei lá, um cone. Não é nem um cone, é o quê? É um funil, né? Tá? O espaço perspectiva, na verdade, parece mais com um funil, né? E provavelmente ele deve se assemelhar mais a uma espécie de funil. Mas, enfim. Certo? Tudo depende. O mais importante é o nível e o far. Ele é que vai diminuir e aumentar a sua deformação. E aí, se você quiser saber quem é a sua grau de abertura, né, de visão, eu até coloquei aqui, ó, o ser humano, normalmente, ele consegue enxergar 130 graus, tá? Se você ainda está achando esquisita a deformação, é porque você tem que usar para colocar 130 graus, tá? Que aí você vai ter que vai ter que calcular quem é o x, y. Eu tô ignorando isso, tá? Mas se você quiser fazer, para ficar 130 graus, para ficar parecido com a visão humana, aí eu coloquei aqui o cálculo. Ó. Você faz a tangente de 130 dividido por 2, convertido para radianos, vezes o near, tá? Aí você vai achar quem é o y máximo e o y mínimo é só colocar o menos na frente. O x máximo, se a razão de aspecto entre x e y for igual, né? For 1, vai ser a mesma coisa que o x máximo, né? E mesma coisa que o x mínimo vai ser igual ao y máximo. Se for diferente, aí vai ser vezes 2, vezes 3, ou vezes 2, vezes o aspect ratio, né? Mas vai ser a mesma coisa, x máximo e menos x máximo dá o mínimo. E aí, desse jeito, você pode fazer para calcular quem é
quem vai ser o seu espaço NDC, né? E aí você tem que normalizar esse espaço NDC para ficar entre -1 e 1, e você ter a visão que seria normal da visão humana, né? Mais parecido com a visão humana, que enxerga 130 graus. Desse jeito que eu estou fazendo, ele está enxergando 90 graus, ainda não é que nem a visão humana seria 130, né? E o primeiro caso que eu mostrei dava 168, que também não é nada parecido com a visão humana, né? Mas é uma distorção gigantesca por causa disso, né? Isso aqui que é nosso espaço perspectiva. Aí eu coloquei aqui alguns exemplos, você pode depois testar, qualquer tipo de dúvida tira comigo, né? Eu acho que não tem muito mistério não aqui, do código, só desenhando as linhas, né? E aqui eu faço o vetor do cubo, que é aquele mesmo cubo que a gente já fez, tá? Você lembra do meu primeiro exemplo lá do cubo 3D rotacionando? É ele mesmo que eu estou usando aqui, tá? Só que ele era meio e eu reduzi ele para a espessura 0,2. E as linhas, né, ó, tá vendo? O -1, -1, -1, aí vai -1, -0, 8, né, ó, até chegar no -1, -1, né? Certo? As 4 linhas, né? Aí, ó, 1, -1, -1, aí vai crescendo na direção Z até chegar lá na frente, certo? Eu dou um draw lines, né? Tem o VAO das linhas, né? E tem o VAO do cubo. Aí eu dou um VAO das linhas. Quando eu quero desenhar as linhas, dou o bind no VAO das linhas. Depois, quando eu dou o bind no cubo. Esse ativo é só para poder fazer aquela alternação de cores, tá? O self-centric usa para fazer o cálculo, né, de Lambertiano lá em cima do cubo, tá? Quando não é linha, né, quer dizer que estou no cubo, aí eu faço cálculo Lambertiano das cores, usando um pouquinho de luz ambiente, Lambertiano. E quando é linha, aí eu faço aquela alternagem, ó, tá? Eu vejo o índice da linha, né, mod 2, se for igual a 0 é uma cor, vermelho, se for igual a 1, resto 1, eu pinto de verde. Eu acho que é isso. Aí você já tem uns bons exemplos aí de vários tipos de animação, né? Esse daqui eu vou mostrando mais esse exemplo por causa da projeção em perspectiva, né? Que a gente não tinha discutido ainda, para vocês saberem, né? Como é que faz a projeção em perspectiva. Sendo que aí, como eu falei, né? Como você tem que escolher qual lado que você vai, né? Você tem que fazer uma translaçãozinha, tá? Antes de aplicar a matriz perspectiva. Aí, nesse caso aqui, eu estou transladando o espaço, né? De 1.1, quando está em 0.1 e 2.1, né? Que aí -1, considerando o espaço NDC, né? Que vai de -1 a 1. Somando com mais 1.1, vai fazer o quê? Vai fazer que o espaço varia de 0 a 2, de 0 a 1 até 2.1, né? E aí, nesse outro caso aqui, que é o segundo caso, eu somando o vetor 002, vai fazer com que o espaço que varia de -1 a 1 varie de 1 a 3, né? Só na coordenada Z, tá? Que eu faço isso, ó. X e Y nem mexo. Só na coordenada Z que eu tô fazendo esse ajuste. X e Y, se você quiser mexer, você faz outra pela razão de aspecto, ou você pode deixar mesmo no espaço NDC, de -1 a 1, tá? Que aí você já... Você não vai ter um controle do ângulo, né? Você não vai estar controlando qual é o ângulo de visão que você está vendo, tá? Mas, fora isso, você deixar em -1 a 1 dá certo também. Você pode até ver essa matriz aqui que eu coloquei, ó, por exemplo. Vocês estão vendo que eu coloquei aqui 0.10, 0.10, para não ter nenhuma, para sempre estar dentro do volume NDC, tá? Mas se eu colocasse aqui 1, não está errado, né? 1, na verdade, eu até fiz o cálculo, é equivalente à projeção de 90 graus para o espaço de 0.1 até 2.1, né? É igual a projeção em perspectiva no ângulo de 90 graus. Ou seja, tudo que ia acontecer é que você ia ver o resultado dessa matriz aqui, né? Veja que os valores de A e B não mudam, tá? 1.1 menos 2.1. A e B é a mesma coisa, tá? O que muda são esses caras aqui de acordo com o ângulo que você está vendo. Esse daqui, multiplicando lá pelo N, né? Dá um ângulo de 168 graus, quase 180, né? Muito próximo de 180. E deixando 1 dá um ângulo próximo de 90. Que é
ainda é menos do que a visão humana, né? E aí, nesse caso, o que vai acontecer é que você vai ver, não vai conseguir ver o espaço inteiro, tá? Você vai ver parte do espaço de perspectiva. Você ainda vai ter a projeção de perspectiva, só que você não vai conseguir ver todo ele, do jeito que eu fiz, né? Eu fiz os cálculos de maneira que a gente pudesse ver nesses dois exemplos, o primeiro e o último, tá? A primeira e a última matriz, você consegue ver todo o espaço em perspectiva. Todo o volume de visualização. Ah, e o último detalhe é que vocês podem achar uma coisa chamada matriz de perspectiva, projeção perspectiva infinita, tá? Essa matriz de projeção perspectiva infinita é quando você faz o limite daquelas equações aqui de A e B, tá? Se eu pegar essas equações aqui que a gente achou de A para B e colocar que o F, que é o nosso plano far, né, vai para infinito, o limite dessas equações aqui, quando o F vai para infinito, para B vai dar, vocês podem usar no Wolfram Alpha, tentar resolver na mão, mas isso aqui vai dar menos 2n, tá? E essa daqui, quando você faz o limite de F vai para infinito, vai dar 1. E aí, desse jeito, você teria um plano de projeção infinita, né? Para a gente poder pegar desde aqui do 0.1, né? Até quanto você quiser, desde que caiba na tela, né? Porque vai ficando cada vez menor, né? E quanto puder desenhar na tela, ele vai desenhar, tá? E aí eu fiz aqui um exemplo. Vou mostrar isso. E aí, deixa eu colocar aqui a última linha. Pegar uma das linhas. Não pode colocar todas elas, né? No último, em vez de parar lá no 1, que vai até 100, por exemplo. Só em Z, tá? Isso, de novo, só em Z. É a profundidade. Estou jogando lá o nosso plano, né? Que seria o 001 lá para o infinito. É isso que eu estou fazendo, tá? Com aquela matriz de projeção perspectiva infinita. Opa, foi o erro aqui. A declaration, a perspectiva, que eu esqueci de comentar, né? Eu comentei uma matriz, esqueci de comentar a outra. Certo? Aí vai até... Ainda não chegou, tá vendo? Em 100 ainda não chegou lá no último pixel, tá? Quer dizer, está continuando. O nosso cubo continua fazendo, o cubo continua batendo lá no plano 001, tá? Isso aí não mudou. Por causa do teste, eu estou fazendo até o teste fora do OpenGL, inclusive. Então, o cubo continua batendo lá no plano 001. Mas só que agora o nosso plano de projeção perspectiva pode continuar infinitamente enquanto couber na tela, né? Certo? É como se fosse um corredor infinito, né? Que a gente está. E dá para fazer, né? Certo? Que nunca chega aqui em zero, né? Ó, sempre vai chegando cada vez mais próximo de zero, mas nunca chega, né? Conforme vai aumentando o x, certo? Só não dá para fazer zero, né? Isso aí não dá para fazer zero, não, porque zero seria infinitamente grande, né? Aí, aí tá querendo demais, né? Nem vai dar para mostrar isso na tela. Então, isso aqui tá querendo fazer, né? Enfim. Mas aí são todos os tipos de projeção que eu queria falar, né? Então, o mais importante que eu queria falar é só isso, né? Quando você for escolher um plano, né? Que você tem que escolher o nível far, olhando aqui a função no GeoGebra, ou então, né, desde algum plotador, para você ter uma noção de quem é que você está escolhendo como nível far, tá? O ideal é que seja parecido com o cone, ó. Parece com um tronco de pirâmide, mas não é um tronco de pirâmide, tá? É mais como se fosse uma corneta, né? Uma coisa do tipo assim, com um funil, né? Acho que funil é assim, né? Acho que é, né? Funil é assim também, tem esse formato, né?
certo? Isso aqui que é o plano em perspectiva, que é um dos lados, né? Porque você lembra que o x, o y, z, todos x e o y, z são divididos pela coordenada z, tá? E o z é armazenado em w, né? Isso é o que o OpenGL faz para projeção em perspectiva. E você tem que fazer uma translação, né, do espaço em z, tá? Só em z que você faz a translação, para deixar ele ou no z positivo ou no z negativo, né? Sendo que aí quando o pessoal coloca em z negativo, ele tem que inverter, né? O menos n e menos f, para fazer com que essa curva vire para cima, né? A velocidade está muito grande, hein? Tá falando? Você está achando que tem alguma... Eu acho que não. É para estar só uma unidade, né? Mas o tempo está 0.017, né? Enfim, se você está achando um pouco de stuttering na animação, você pode mexer aqui para aumentar a velocidade ou diminuir o tempo, né? Tá? Que aí vai fazer um movimento mais suave para poder gerar mais quadros, né? Deixa eu fechar aqui. Fechar. Eu vou publicar agora essas animações para vocês verem. E vou passar o trabalho, tá? Agora que você já tem uma boa noção. E agora a gente vai continuar nossa aula aqui no Blender. O link tá travado, hein? Por isso que eu coloquei só 60 frames, né? Não sei se o GIF parece estar morrendo aí, tá sofrendo. No Blender isso daria melhor. Eu queria fazer. Qualquer coisa eu publico, tá? Isso aqui na animaçãozinha do GIF. Deixa eu tentar fazer logo pelo Blender. Já que o GIF parece que vai travar. CD, mais sequence. Frames. Frame 4. Eventos. Isso aí todo mundo, né? 300, AD Image Strip. Aí agora eu tenho que aumentar o tempo de duração para 300, só vai até 250, então a gente aumenta para 300. Aí o que eu faço mais? Colocar o FPS para 30 FPS, que vai durar 10 segundos, na verdade é melhor 60, né? 60 FPS, que aí dura 5 segundos. Vou colocar para renderizar no formato de AVI JPEG. Do render, animation. Tá gerando aqui os frames, né? Ó. Vai esperar um pouquinho. Vamos ver se até o final da aula ele termina, né? Vai pegar ele? Só um instante. Já voltei. Aulas. É a 8, né? Ou a 7? Não sei. 7 a gente já viu.
Então é a 8. Só para a gente já começar, né? Porque já está quase no finalzinho da aula, daqui a pouco eu tenho outro. Mas pelo menos para começar. Deixa eu fechar aqui o GIMP. Ele está morrendo. O GIMP não usa OpenGL, né? Acho que ele está fazendo a GPU para... Acho que até tem como configurar ele para usar o OpenGL, mas acho que no caso aqui ele está usando a GPU. Ele está morrendo aí. Abrir, fechar aqui o Magnifier. Pronto, vamos ver o processo de rasterização, né? Rasterização é o que acontece depois que a gente fez a manipulação, toda a manipulação geométrica, que pode ser matriz de mudança de espaço, projeção em perspectiva ortogonal, né? Rotação, escala, você fez todas as transformações que você queria com o vértice. Aí agora a gente quer transformar isso em pixel, né? Como é que isso é feito? Alguém falou alguma coisa? Não, atrás desse. Quer transformar isso em pixel, né? Então o que a gente tem que fazer agora, qual é o nosso problema, né? A gente quer gerar uma matriz de pixels a partir da tela virtual, né? Da cena de projeção do espaço NDC, né? O OpenGL sempre está vendo só o espaço NDC, certo? É isso que ele vê. E aí o que a gente quer fazer? A gente tem um triângulo, né? Ó, por exemplo, tem aqui o espaço NDC, tem aquele triângulo que a gente viu já na primeira aula, a gente viu esse triângulo, né? E eu quero pintar os pixels, né, correspondentes. Só que aí, nesse caso aqui, a gente tem uma tela bem pequenininha, tá? É só 5 por 5 pixels, 25 pixels, né? 5 por 5, nosso viewport. Aí o que ele faz? Um dos métodos mais simples que tem é esse que ele está mostrando aí, tá? Ele pega um ponto do meio, né, do grid, né? Quer dizer que desse grid, desse quadradinho aqui que vai de 0, 0 até 1, 1, né? Tem o ponto meio, meio, tá nele. E ele vê se esse ponto está dentro ou fora do triângulo, né? Se o ponto estiver dentro do triângulo, ele pinta o pixel. Se o ponto estiver fora, ele não pinta um pixel, tá? Esse aqui é o jeito mais simplesinho de pintar, usando a metade do pixel. Eu não sei se o OpenGL faz assim, eu tenho a impressão que faz, sabe? Pela documentação dele. É quase isso. Se não é isso, é muito parecido. O OpenGL, acho que ele pega metade do ponto da área do grid, né? Que a gente tem que fazer uma discretização, certo? Porque o objeto triângulo que a gente produziu geometricamente, que é a união desses vértices, menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, 0, 1 e mais 1, menos 1, ele é contínuo, né? Tem infinitos pontos ligando esses dois vértices, né? Infinitos pontos ligando esses dois vértices, infinitos pontos ligando esses dois vértices. Na hora de fazer a discretização, a amostragem, né? A gente divide numa grid do tamanho dos pixels que a gente quer. Nesse caso aqui é de 5 por 5, né? Certo? E aí tem um quadrado desses equivalente lá ao espaço NDC, pode ser o quadrado ou pode ser um cubo, quando é o espaço NDC, né, que é menos 1, menos 1, menos 1 até 1, a gente chama esse cubo de voxel, tá? E quando é só 2D, a gente chama esse quadrado de pixel, tá? E é um quadradinho, né, de lado 1, ou um cubo de lado 1, né, no caso do voxel. E aí a gente pega um ponto um jeito de fazer essa amostragem é pegar um ponto do meio, né, desse cubo, desse quadrado, e aí verificar se aquele cubo está dentro da nossa figura geométrica ou se ele está fora, né? Esse caso aqui, no caso do triângulo, ele pintou esses pixels, né? Mas você vê que isso aqui cria uma situação chamada de alias, né? Não é muito bom essa estratégia não, tá? É a estratégia mais simples, mas ele vai gerar um triângulo, mesmo que você tivesse uma resolução aí de, sei lá, de 4.000 por 4.000 pixels para poder fazer esse triângulo aí, ainda assim, você ia ver que ele ainda ia ficar um triângulo serrilhado, tá?
Mesmo você tivesse um grau, porque ia acontecer, esse mesmo caso que está acontecendo aqui, ia acontecer com outros triângulos, com outros pixels, né? Principalmente os caras o cara do interior não, né? Quem está no interior, completamente no interior, está pintado correto, né? Mas esses caras aqui da borda, que estão parcialmente contidos, né? Eles estão meio errados, né? Por que eles estão meio errados? Por exemplo, esse cara aqui, ele está pintando uma área que ele não faz parte, né? Esse triângulozinho aqui, na verdade, né? Não é ele, né? Ele não deveria estar pintando. Só que ele não tem a opção, né? Porque esse aqui não é um pixel, então ou ele pinta o pixel ou ele não pinta o pixel, né? É a única opção dele nesse algoritmo. Mas a gente vai ver outros que suavizam, né? Que removem técnicas para remover esse alias, né? Para remover esse problema. Mas do jeito que tá, só ver se o ponto está dentro ou não, gera esse tipo de problema. Que vai ter esse cara aqui que tem uma área do triângulo que era para ser pintada, que não era para pintar, e tem uma área que não está no triângulo, que não era para ser pintada e foi pintada, né? Rasterização também pode ser chamada de rendering, né? Eu já falei que rendering é um termo mais genérico para a produção de alguma coisa, ou baking, tá? Também pode ser chamado de baking, que é um recurso que permite que você salve outras propriedades como cor, numa figura JPEG, tá? Aí, quais são as etapas na rasterização, né? Tem duas etapas nela, né? A primeira é você percorrer as unidades, que podem ser pixels ou voxels, do nosso espaço virtual, né? Da nossa tela virtual, associando ela aos objetos da cena, né? Diz qual é o pixel que vai ser pintado, né? Tá percorrendo, aí você pode fazer várias maneiras, né? Para percorrer esse volume, pode ser o scanline. O scanline é o mais comum, né? Que você vai uma fila de pixels por vez, tá? Mas você também pode percorrer o plano, né? Os planos, se você quiser. Você pode percorrer as geometrias em vez de percorrer os pixels, né? Isso aí você que escolhe. E depois tem a técnica de amostragem, né? Percorrer seria, por exemplo, o scanline que eu estou falando é isso, tá? É linha por linha aqui. Cada fileira dessa de pixels, né? Uma vez por cada um por vez, né? Isso é o scanline. É um algoritmo tradicional que era usado, inclusive, em TVs antigamente. E a amostragem é justamente essa parte de você escolher um ponto que representa, que indica, uma técnica que indica como é que aquele pixel vai ser pintado. Nesse caso aqui, seria pegar o ponto do meio, ver se o ponto do meio está dentro ou fora, para ver se decide se vai pintar aquele pixel, né? Se o triângulo for amarelo, né? Então, todos esses caras aqui que estão dentro, tem o ponto do meio dentro, vão ser pintados de amarelo, né? Certo? Então, a amostragem diz diz se aquele pixel deve ser pintado e qual é a cor deve ser usada na pintura, né? Percorrer diz qual pixel vai ser, qual pixel está analisando, e a amostragem diz qual é a cor que você vai pintar aquele pixel, né? Então, por exemplo, a gente tem aqui um exemplo do scanline, né? Imagina que isso aí é um cenário 3D realista, tá? De um cesto de frutas, né? Tem uma laranja, umas uvinhas, maçã e tal. E tem essa linha branca aqui, que é um scanline que eu estou fazendo nela, tá? Pegando essa linha, como é que as cores variam? Nessa linha a gente obtém essa função, tá? Isso aqui é uma função contínua que representa as cores desse balde de frutas na realidade, tá? Na realidade, de forma, seria isso daqui. Ou então no espaço 3D, imaginário, matemático, né? Fictício, que é aquele no nosso espaço, no segundo espaço de amostragem, né? Ou você considera isso no espaço físico, no espaço matemático, mas você ainda pode tanto vai pegar o paradigma dos 4 universos, né? Você pode tanto imaginar que esse balde está no espaço geométrico, ou então no espaço físico, mas é importante saber que ele está de contínuo, né? Eu tenho todas as informações de cores necessárias para pintar esses objetos e a de geometria, né? Sei exatamente o ângulo, né? De cada um desses, o formato dos objetos. Só que aí eu tenho que fazer uma amostragem, né? Uma vez que eu peguei essa função contínua, eu tenho que escolher quem é que eu vou pintar, né? Aí nesse caso aqui eu faço a amostragem numa janela, no viewport, né? De quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, se eu tiver contado errado.
Acho que é 12 por 12, né? Que dá 144 pixels, né? Certo? E aí, usando aquela técnica, se o ponto do meio está ou não, certo? Eu vou usar aquela para ver se pinta ou não aquele pixel, certo? Sendo que aí quem é a cor que eu uso, né, para representar aquilo? E tem várias cores aqui, né? Mesmo eu pegando um pixel qualquer, né? Esse pixelzinho aqui do canto da laranja, você vê que tem preto aqui dentro do pixel, né? Tem a laranja, né? Tem várias tonalidades de laranja aqui. Quem é que eu pinto ele? Né? No caso, eu pego o ponto do meio, não somente como referência para ver se pinta ou não, mas também como referência de cor, tá? E eu uso para pintar todo mundo com essa coisa, que é um algoritmo simples, tá? De rasterização. Aí você vê que a laranja, ó, fica um quadrado, né? Devido. Quadrado não, retângulo, né? Ela acaba virando um retângulo, com diferentes tonalidades de laranja, que foi justamente o ponto de amostragem que a gente usou para representar aquele pixel, né? Certo? A uva fica uma figura aí amorfa, cheia de roxos, né? E apareceu inclusive um pixel preto, ó, no meio da uva. Por que apareceu esse pixel preto? Porque deu azar do ponto do meio aqui coincidir exatamente com um buraco, né? Uma região de sombra, não é um buraco, uma região de sombra, né? Aí como aquele região de sombra foi amostragem, foi amostrada usando o ponto do meio, aí gerou esse ponto preto no meio da uva. Parece que dá para ver do outro lado, né? Mas isso é só questão de baixa resolução, tá? E a nossa função, que antes agora era contínua, né? Ele pegou aqui, mostrando de novo aquela mesma linha, tá? Aqui é justamente são as tonalidades do balde, né? Ó, aqui é o balde, aqui é o balde, aqui são as uvas, essa deformação aqui são as uvas, aqui são as cores das uvas, esses pontos, né? Representam as cores das uvas que foram usadas. Não sei se dá para ver, né? Sempre esqueço, tem que ligar na hora do slide tem que ligar o Open Board, né? Senão vocês podem não estar vendo nada. Cadê o Open Board? Show. Né? A linha está passando aqui, né? Ó. Ela passa preto, né? Ó, preto. O balde, cuica, sei lá, esse negócio azul. Aí vem as uvas, balde de novo, preto, né? Então, esse aqui é o preto. É o fundo, né? Ó. Esse aqui é o fundo. Fundo. Esse aqui é o balde, azul. E essa região aqui é as uvas, tá? Aí aqui são os pontos, ó, que representam quais as cores foram usadas para representar cada um, né? Dessas regiões. E aí isso aqui isso aqui é chamado de uma função step ou de RAR, tá? É a função amostragem de RAR, quer dizer que essa função é a nossa aproximação, é a nossa amostragem discreta dessa função. Matematicamente, né, mostrando o que aconteceu quando a gente selecionou o ponto do meio para representar as cores. É isso que acontece. Você cria uma base de RAR, né, uma sequência de base de RAR. Que acaba gerando, como ainda tem definição pequena, ainda fica meio ruim. Mas mesmo que você aumentasse das 4.000 por 4.000 pixels, ainda ia ter problema de alias, tá? Usando essa amostragem pequena, é só porque fica mais claro quais são os problemas que acontecem, né? Ainda assim, mesmo se você usasse uma resolução muito pequena, ainda assim você poderia acontecer de pegar vários pixels em região de sombra, né? Aí ia ficar uma opção de pretos ali, poderia, né? E você não queria pintar não era necessariamente preto, que seria a cor ideal, né? Certo? Aí isso aqui a gente continua na segunda-feira. Quais são os tipos de amostragem que a gente pode fazer? De ponto, né? Foi isso que e uma das delas é usar a média, mas você também pode fazer a amostragem por linha, tá? E aí tem o algoritmo de Bresenham, que é o usado na maioria das placas de vídeo ainda hoje, e é o recomendado na documentação do OpenGL até hoje. É ele que é recomendado que você faça a rasterização, mas também pode ser por polígono, tá? E a gente vai ver também como é que faz a amostragem por polígono. Ponto, linha ou polígono. Polígono aí tanto faz se é 2D ou 3D, né? Porque né, mesmo objeto 3D não é feito por triângulos, né? O quadrilátero, como a gente já discutiu, né? A não ser que você esteja lidando com volume, né? Aí você pode usar
um hexaedro ou tetraedro, né? Mas, em geral, a amostragem é feita desses três tipos, tá? Ponto, linha ou políneo. A gente continua na aula que vem, que eu faço uma revisãozinha e a gente continua a partir dessa parte de amostragem, de rasterização. Isso aqui a gente deve acabar. Semana que vem a gente acaba isso, tá? É uma aula, duas no máximo, a gente acaba essa parte de rasterização. E aí começa a falar do processamento de imagens, tá? Agora, fazer a chamada. Aí, desculpa hoje não poder tirar muitas dúvidas, né? Porque eu tenho aula agora, né? Mas aí eu vou passar os exemplos para vocês, vou publicar essa aula, tá? Eu já publiquei a aula de segunda, mas eu não publiquei os exemplos. Mas eu vou publicar os exemplos ainda essa semana, vou publicar o trabalho, vocês podem olhar, qualquer dúvida em relação a essas animações, vocês podem tirar comigo na segunda-feira, tá? Ou então me manda um e-mail. Professor, Diga. pode mandar lá no e-mail o site do que tem os shaders, que mexe com os fragment shaders? O Shader Toy, né? Shader Toy, eu tava procurando ele e não tava achando. Mas eu mando por e-mail, qualquer coisa. Se você esquecer de novo. Também. Presença quarta. Também esqueço direto as coisas. Já tentaram me dar agenda várias vezes, mas eu não sou acostumado a usar papel agenda. Eu gosto do Google Calendar, porque ele é bom, né? Ele avisa você. Você coloca, registra no Calendar, aí isso aí eu até uso. Já te avisa, ó, a aula começa daqui a pouco. Eu tô fazendo a presença aqui, esqueci já de parar a gravação. Vou parar a gravação.